Minhas perguntas para ti seriam duas. Qual que vai ser a política do governo Renan Santos com relação ao crédito rural, que hoje em dia cada vez mais está indo para a mão do mercado privado, ou seja, está reduzindo os incentivos do governo, então está indo para um mercado privado que tem os juros mais altos, que acaba reduzindo também a rentabilidade. E qual que vai ser a política do governo Missão relacionada principalmente a acordos comerciais e balança comercial? Porque hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem 70% da produção de arroz nacional, a produção nacional do arroz supera a demanda, só que mesmo assim ainda tem 15% da importação do arroz de menor qualidade. Então, ou seja, não tem uma política de governo realmente que passe um desenvolvimento forte do setor, que é muito importante para o Brasil. E a terceira pergunta seria com relação à infraestrutura, como é que tu vê a questão de criação e manutenção, tanto de ferrovias como enfim, do escoamento da produção. Seria mais ou menos isso aí. A gente está chegando no limite do que o Estado brasileiro pode fazer em termos de crédito subsidiado para setores. Essa é a real. E por quê? Porque as contas públicas no Brasil estão estourando e não vai dar para manter as políticas existentes. Misturaram agora, no último plano Safra, o plano de industrialização do Geraldo Alckmin, para colocar máquinas industriais produzidas no Brasil, máquinas agrícolas, para colocar ali no meio. E tiraram um pedaço do plano Safra para o Alckmin fingir que está reindustrializando o Brasil. Na prática, veja, se tudo vai parar na mesma discussão. Se nós não resolvermos a questão fiscal no Brasil, você não consegue fazer nenhuma política setorial, mesmo as que fazem sentido. Então, você não consegue trabalhar um crédito para o setor se no fim do dia você opera com uma taxa Selic de 15% ou 14%. E você só vai conseguir resolver a taxa Selic se nós abaixarmos e cortarmos muito os nossos gastos. E isso não é uma questão, veja que eu não estou falando uma coisa específica do agro, estou falando uma coisa macro, que afeta todos os setores. Se todos os setores produtivos brasileiros não começarem a apoiar uma puta de uma reforma na área da despesa, não vai acontecer. Só que o problema é que o agro, aí eu vou falar, porque assim, se tem um setor que eu defendi a minha vida inteira, mas é o setor mais teimoso a conversar, o agro vai ter que parar de defender Bolsonaro. O agro tem que parar, porque o agro foi traído pelo Bolsonaro. A Tereza Cristina, que era uma representante do agro que estava no governo dele, ela durante as eleições de 2022 foi passada para trás pelo próprio Bolsonaro na eleição pro Senado. Vê se ela gosta do Bolsonaro. Se perguntar para ela na miúda, ela vai falar que não. Só que eles não abandonam, porque o agricultor ficou preso na ilusão. O agricultor, infelizmente, é um dos que ficaram teimosos. E ficou ali defendendo esses caras que são irrazoáveis. Assim como na questão armamentista, o agro não foi defendido pelos Bolsonaro. É sempre aquela coisa simbólica, ele põe uma bandeira do Brasil, eu não gosto de MST. Foda-se, tem coisas mais claras a se fazer. Todo mundo sabia, por exemplo, que os pequenos produtores e a turma do Cinturão Verde, a turma que produz hortifruti, ia estar lascado em algum momento, como está lascado. Tem um monte de recuperação judicial agora rodando no Brasil no agro. Quase ninguém está falando isso. É um processo gigantesco de falência de pequenas propriedades. Importar máquina está caro. Você conseguir o crédito para além do crédito subsidiado é caríssimo, é impossível, é inviável. E aí entram os outros problemas que incidem sobre a agricultura. Vamos lá. Problemas de infraestrutura. Quanto que é o custo da falta de infraestrutura para o produtor agrícola brasileiro? É colossal. Não tem nenhum sentido a lógica de escoamento de produção no Brasil, toda por caminhão com estradas horrorosas. Porque assim, aqui é bem ruim, mas não é nada perto do que a gente viu em Santarém. Imagine se você é um produtor que está no Mato Grosso e precisa escoar lá na base da Cargill, em Santarém, a sua produção de soja. Cara, aquilo é o inferno. E se você é um gaúcho, porque eu estou falando sempre de gaúchos, né? Eu falo de gaúchos do Mato Grosso, gaúchos do Pará, agora eu falo dos gaúchos lá de Balsas. Se você é um gaúcho produtor agrícola lá de Balsas e precisa mandar pelas estradas horrorosas do Maranhão um caminhão, aquilo é um suicídio. Mas mesmo o do agro do Centro-Oeste, pujante, também não tem infraestrutura, a gente não consegue terminar uma obra. Então, eu estou falando de perda de margem colossal na falta de infraestrutura. Então, dinheiro caro, que impede políticas, porque a gente não corta na área da despesa. E 2, falta de infraestrutura, incidem muito. 3, preço da energia no Brasil. O preço da energia afeta o agro, especialmente o agro que precisa de irrigação. E esse preço de energia só vai aumentar ano que vem. Ano que vem vai aumentar 16% a energia elétrica no Brasil. Tudo por causa desse leilão merda que fizeram aqui para apoiar grupos de pressão do governo. O projeto do Lula agora de ficar dando energia elétrica de graça para os outros vai incidir aonde? No agro também. E o descontrole e a falta de planejamento no preço do petróleo, a ausência de estoques regulatórios, incide ou não incide nos custos? A gente escoa tudo por caminhão, que é outra. E os fertilizantes? Estão em trajetória de aumento ou de queda de preço? Se está em trajetória de aumento e a gente tem fosfato,
E a gente tem fosfato e... Estou esquecendo mais um. Não. Qual? São dois elementos, um é o fosfato e outro... Potássio. Nós temos aqui, não conseguimos explorar porque a Marina Silva parece com os índios da floresta. Não pode usar! Não. Então, quando eu olho, não é que eu discorde do agro na questão do crédito, porque o crédito nem é tão subsidiado no Brasil quanto nos concorrentes globais, é bem menos. Mas dito isso, para além do crédito, existe um sobrepreço que vocês são obrigados a pagar, que é o tal do custo Brasil, colossal. E a gente não consegue andar com isso porque o agro também toma decisões políticas erradas. Porque o agro apoia o Bolsonaro. E o agro tem que parar de perder apoiando o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro endereçou essa questão dos fertilizantes no governo dele? Não. O Bolsonaro botou a energia dele para passar e aprovar já no governo dele o licenciamento ambiental, quando o Kim era relator. Sabe o que ele fez? Ele mandou tirar a relatoria do Kim. Ele mandou tirar a relatoria do Kim por causa com ciúmes que o Kim ia aprovar o projeto. O Bolsonaro entrou com os projetos na área de energia? Não. Ele fez uma suposta privatização da Eletrobras, entregando tudo pro Centrão. Inclusive aqui no Rio Grande do Sul tem usina termoelétrica que é de parente do Kassab. Então quando eu olho, o agro que se planeja, que trabalha, também toma decisão política de merda. Decisão política estúpida. E o agro tem que se livrar dessa desgraça que é o bolsonarismo pra gente tocar esse tipo de projeto. O que eu quero fazer é a linha férrea Xangai Ilhéus para o agro, toda aquela área central do Brasil, poder escoar a produção dele pra China, sempre saindo pro canal do Panamá. E a gente fazer a ferrovia. O que eu tô falando é vocês terem um surto de investimento em infraestrutura aqui, para vocês também escoarem a produção de vocês. Eu não quero que você tenha preocupações em concorrer com arroz de fora. Porque nós não precisamos de tarifas ou proteções a partir do momento que a gente liberta quem é do agro dos custos de ser brasileiro. Que o custo do Brasil é a coisa mais bizarra que tem. E ainda nem estou falando, tá, do custo trabalhista que está vindo dessa maldita ação populista do fim da escala 6x1. Que já está afetando o agro. Não vai afetar também o agro ligado a grãos, né, o agro mais assim, cerealista, que é mais mecanizado. Mas o agro do pequeno produtor que trabalha com fruta, que trabalha com hortaliças, etc., esse vai quebrar. Ele já está quebrado hoje, ele vai quebrar mais ainda. E esse governo atual não liga. Então, eu citei todos os problemas porque no nosso livro nós temos a solução para todos eles. E nós trabalhamos com essa solução, eu já gravei sobre esse assunto várias vezes. Agora, todas as vezes que eu falo para as lideranças do agro, tirando as lideranças institucionais que sabem disso, elas vão falar, pô, legal, mas o setor em si tá viciado no crack deles, que o crack é o Bolsonaro, e tá na hora de largar essa porra. Obrigado. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Gostou deste corte? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ajuda o Brasil Politizando a levar mais informação e debate para cada vez mais pessoas.